Nesta videoaula, irei apresentar meu artigo científico, que é da pós-graduação em História da Guerra, com o tema A Guerra como principal agente transformador decisivo na construção e transformação de uma sociedade. Esse trabalho de conclusão é um artigo científico com 16 páginas, ou seja, laudas. Geralmente, as pós-graduações se trabalha com artigo científico, enquanto as graduações se trabalha com TCCs. Qual a diferença entre artigo científico e TCC? O artigo científico contém poucas laudas e é bem mais preciso, direto, sintético. Já o TCC é muito mais extenso, apresentando uma quantidade de laudas bem numerosas, onde requer bem mais argumentos para o que se vai abordar e desenvolver. Então, primeiro, vou mostrar toda a estrutura do meu TCC, para depois abordar o que foi desenvolvido no mesmo. Então, acompanhe comigo. Aqui está meu artigo científico. Em primeiro lugar vem a capa. Aí na capa eu tenho o nome da faculdade, o nome da pós-graduação, que é História da Guerra. Aí em seguida, meu nome completo, o tema, que é a guerra como principal agente transformador decisivo na construção e transformação de uma sociedade. Em seguida, vem o resumo, palavra-chave, introdução. Isso tudo aqui é a introdução. Pronto, agora vem a parte mais importante, que é o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu trabalhei com 4 tópicos. Cada tópico desse é referente às 4 principais disciplinas de guerra. No caso, que foi a Guerra de Canudo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, onde eu trabalhei, no caso, onde eu estudei na pós. Aí, então, cada tópico é referente a uma guerra, como seus pontos positivos, como também seus pontos negativos. Aí vem todo o seu desenvolvimento, falando da guerra. Aí seus pontos positivos, seus pontos negativos. Agora vem a Primeira Guerra Mundial, seus pontos positivos e seus pontos negativos, e todo o seu desenvolvimento. Aí aqui eu tenho seus pontos positivos, como também seus pontos negativos. Aí agora vem a Segunda Guerra Mundial, seus pontos positivos e seus pontos negativos, e todo o seu desenvolvimento, passo a passo. Aqui, pontos positivos da Segunda Guerra Mundial. Pontos negativos da Segunda Guerra Mundial. Aí agora a Guerra Fria. Seus pontos positivos e seus pontos negativos. E todo o seu desenvolvimento. Aqui, seus pontos positivos, seus pontos negativos. Aí agora vem a revisão bibliográfica. Aí agora conclusão e por fim referências. Então, nesse primeiro momento, irei só trabalhar com o primeiro tópico, que é a Guerra de Canudos e seus pontos positivos e negativos. Lembrando também, todas essas 4 guerras são guerras da nossa história contemporânea. A Guerra de Canudos é do século XIX, do ano de 1896 a 1897. Já as 3 últimas guerras, a Primeira Guerra Mundial,
A Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria são do século XX. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre os anos de 1939 a 1945. Já a Guerra Fria ocorreu entre os anos de 1947 a 1991. Mas o foco dessa primeira videoaula é sobre a Guerra de Canudos e seus pontos positivos e negativos. É o que apresenta neste artigo. Sabemos que a Guerra de Canudos foi uma guerra totalmente desonesta, porque foi uma luta sangrenta entre os miseráveis do interior do sertão da Bahia contra as elites. De um lado estava Antônio Conselheiro, junto com os ex-escravos, indígenas e trabalhadores refugiados. Do outro lado estavam os grandes latifundiários, no caso, os ex-escravocratas, o exército, o governo da Bahia e o governo federal, que na época era o presidente Prudente de Moraes. Também tinha a Igreja Católica, que não reconhecia Antônio Conselheiro como líder religioso ou Messias. A Igreja Católica revoltou-se contra Antônio Conselheiro devido à inveja, porque Antônio Conselheiro conseguiu arrastar multidões e a maioria daquelas pessoas que acompanhou Antônio Conselheiro eram frequentantes da Igreja Católica. Aí, com isso, os líderes da Igreja Católica se revoltaram contra Antônio Conselheiro. Já no caso dos grandes latifundiários, suas revoltas contra Antônio Conselheiro foi devido às perdas dos seus trabalhadores, que Antônio Conselheiro tirou deles, porque foi justamente essas pessoas que acompanhavam Antônio Conselheiro eram miseráveis, que trabalhavam para os grandes latifundiários, onde viviam morrendo de fome, muitas vezes sem teto e sem abrigo. Já enquanto ao governo da Bahia e o governo federal se revoltaram contra Antônio Conselheiro devido que eles inventaram que Antônio Conselheiro era contra a República e a favor da volta da monarquia, que era justamente a volta do Império Brasileiro. Apesar de que Antônio Conselheiro várias vezes criticava a separação da Igreja Católica com o Estado, porque durante a monarquia a Igreja Católica tinha uma grande influência no Estado, ou seja, na política. Já com a proclamação da República, o Estado passou a ser laico, onde a Igreja Católica não poderia mais estar vinculada ao Estado. E com isso, Antônio Conselheiro ficou revoltado, pois acreditava na união entre a Igreja e o Estado, e ainda que um Estado sem religião seria uma das obras do Anticristo para dividir as pessoas. Então, foram várias causas e fatores que fez com que desencadeasse a chamada Guerra de Canudos, como problemas sociais e econômicos enfrentados pela população nordestina no início da Primeira República, receio do governo com o crescimento de poder do líder messiânico Antônio Conselheiro, conflitos de terras envolvendo latifundiários e a população mais pobre e miseráveis, e o descaso do poder público com a população que ali vivia. Então, a guerra foi dividida em 4 momentos, ou expedições. Só na última expedição que o governo conseguiu destruir por completo o Arraial de Canudos. Mais de 25 mil pessoas foram mortas, aniquiladas, inclusive o próprio Antônio Conselheiro. Muitos foram fuzilados, outros foram decapitados e outros foram queimados. Porque todo o Arraial de Canudos foi incendiado pelo exército. Só ressaltando, nessa última expedição, o exército trouxe um canhão que ficou batizado pelo nome de Matadeira. Nome este dado pelos próprios sertanejos
conselheiristas, com fabricação inglesa que pertencia à Marinha do Brasil. Marechal Bittencourt, que foi enviado para aqui, para a região, pelo presidente alemão. Getúlio Vargas visitou essa peça aqui na década de 40, quando por aqui passou. Então aí está o registro da matadeira, a famosa matadeira de Canudos, né? E aí encerramos aqui nosso vídeo dessa viagem que fizemos até Canudos, visitamos o... Então, esse canhão matadeira foi utilizado na Guerra de Canudos, onde ajudou ainda mais a destruição por completo de Canudos. Lembrando também, no final de tudo, a cabeça de Antônio Conselheiro foi cortada e levada até a Faculdade de Medicina de Salvador para ser examinada pelo médico Nina Rodrigues. Pois, para a ciência da época, a loucura, a demência e o fanatismo deveriam estar estampados nos traços de seu rosto e crânio. Quem era Antônio Conselheiro? Era um homem trabalhador que, por sinal, era professor e casado, mas por motivos de decepções, onde ele foi traído pela a mulher e ainda ficou desempregado, então ele surtou e começou a se declarar que ele era um enviado de Deus, um Messias, e que todo mundo deveria segui-lo, se arrependendo dos seus pecados, porque o fim do mundo estava próximo. Agora irei apresentar os pontos positivos e negativos. Aí alguém pode até indagar: e guerra tem pontos positivos? A resposta é: claro que tem, claro que sim. E são através das guerras que podem mudar o destino da humanidade, como aconteceu com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial e com a Guerra Fria. Elas mudaram completamente a história da humanidade e do mundo, mas isso é questão para outro vídeo. Pontos positivos da Guerra de Canudos. A grande relevância, tanto para o estado da Bahia como para a sociedade em si, Antônio Conselheiro conseguiu provar que todos trabalhando juntos, em harmonia, respeito e organização, tudo prospera e coopera para o bem. Conselheiro formou uma aldeia onde abrigava pobres miseráveis, famintos, ex-escravos, famílias inteiras que fugiram da fome e da seca. Chegaram, inclusive, a vender seus excedentes para cidades vizinhas. Todos bebiam, comiam e viviam igualmente entre si. A preservação da memória da Guerra de Canudos é importante para a historiografia militar brasileira. A arte da guerra que deixou lições importantes na tática e na estratégia, mas também relembra aos militares a influência da política nas decisões dos comandantes, cuja responsabilidade é o cumprimento da missão nos padrões da legalidade republicana. O confronto entre militares e jagunços na Caatinga suscita reflexões sobre limites e responsabilidade do comandante nos conflitos internos do país. Enfim, a Guerra de Canudos foi uma grande lição e um grande marco de eventos significantes para a história contemporânea, para o estado da Bahia, para a região nordestina, para o Brasil e para o mundo. Pontos negativos: destruição em massa de toda a comunidade do Arraial de Canudos, um verdadeiro massacre a céu aberto, onde mulheres, crianças, idosos e homens foram dizimados friamente e cruelmente pelo exército brasileiro. O agravamento da pobreza no local, como a fome, a seca e um cenário de terror que assolava por completo toda aquela região. A exposição em praça pública como troféu à cabeça de Antônio Conselheiro. Desencadeamento de cerca de 25 mil mortos, sendo
a grande maioria da população de Canudos. Vale ressaltar também que a comunidade de Canudos foi varrida do mapa em 1897, destruída e incendiada pelas tropas do governo. Com o término da Guerra de Canudos, todos os sertanejos foram expulsos dos locais. A Guerra de Canudos mostrou para o mundo o despreparo e a covardia do próprio Estado brasileiro e do poder público, onde os mesmos deveriam trabalhar e zelar pela defesa daqueles mais necessitados e em vulnerabilidades. Dessa forma, trazendo uma grande negatividade para o cenário brasileiro, de uma imagem totalmente negativa e insana. Por hoje só, no próximo vídeo eu darei continuidade à apresentação do artigo científico. E até lá!